nós temos que aprender com o próprio Jesus Cristo que a gente deve abençoar as pessoas. Abençoar e não amaldiçoar, porque uma maldição pode ter uma consequência séria, inclusive para várias famílias que vão passando de pai para filho, uma maldição pode acontecer. Então, mais uma vez eu chamo o nosso padre Duarte Lara para poder contar para a gente o que é uma maldição de família e como a gente pode quebrar uma maldição. Pode ser agora? Vem, padre Duarte Lara. Padre, gostaria de saber como fazer para quebrar uma maldição que tem na minha família. Tem muita gente que crê que a sua família é vítima de uma maldição ou de outra bruxaria, de um malefício. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico se realmente a sua família é vítima de maldição. E eu noto que, em geral, as pessoas têm uma tendência de ver maldição onde não existe maldição. Em geral, as pessoas atribuem ao demônio uma culpa que ele não tem. Exageram. Exemplos. Tem famílias, por exemplo, que uma coisa muito natural, que tem uma explicação natural, é, por exemplo, os hábitos, as virtudes. Nós aprendemos por exemplo, na minha família, a minha mãe nos ensinou a não dizer mentiras. Eu e os meus irmãos não dizemos mentiras, porque fomos habituados desde pequeno. Então, graças a Deus, ganhamos esses bons hábitos desde pequeno. Mas o mesmo vale para os maus hábitos, né? Então, tem famílias em que todo mundo grita, ou todo mundo bebe, ou todo mundo diz coisas sem pensar, né? Então, são vícios que passam de geração em geração. E o demônio é o culpado. O demônio alimenta tudo isso, mas não é que há uma maldição extraordinária, especial. Há o combate que todos os homens têm contra a tentação e contra os vícios, contra os maus hábitos. Os maus hábitos e os bons hábitos têm uma explicação muito social. Nós somos filhos do mundo em que vivemos, da família, do ambiente, da cidade, do país, do mundo. Isso teve um grande peso na nossa maneira de ser. Então, e uma maldição diabólica, como se manifesta? Os distúrbios diabólicos se manifestam com factos estranhos, não normais, coisas muito estranhas, né? Sobretudo, um dos sinais mais certos, não é o único, para perceber que existe um distúrbio diabólico extraordinário é a aversão às coisas sagradas. Exemplo. Padre, eu não vou nos funerais, não vou no cemitério. Por que, minha filha? Porque quando entro no cemitério me sinto muito mal. Dores de cabeça, enjoada, tenho que sair logo, vontade de gritar. E minha filha, e tem mais alguém na sua família que tem esse problema? Ah, sim. Minha mãe também nunca vai no cemitério, porque quando entra no cemitério, ou na igreja, ou vai rezar o terço, se sente muito mal, começa arrotando, tem vontade de vomitar, dor de cabeça. E na geração dos seus avós, tinha alguém que... Sim, tinha.
a minha tia-avó, irmã da minha avó, também tinha esse problema. Então você vê que há um padrão de distúrbios extraordinários de origem diabólica naquela família. Qual é a causa de tudo isso? Normalmente são duas possíveis grandes causas, com muitas variantes dentro delas. Uma é quando um antepassado dessa família consagrou a família ao demônio, mais explícita ou mais implicitamente. Infelizmente isto acontece, mas é pouco frequente. Mais frequente é quando uma família é vítima de um malefício, de uma bruxaria. Por exemplo, zangas com vizinhos. E então um dos vizinhos vai na magia negra e faz uma bruxaria contra a família toda, não só contra uma pessoa, mas contra eles e todos os seus descendentes. Então aí acontece aquilo que eu dizia no início: o demônio ataca de geração em geração, de geração em geração. Então, quando surgem esses distúrbios extraordinários, o que eu devo fazer para quebrar esse malefício, essa maldição, essa praga? A solução para esses problemas é viver uma vida na graça de Deus. Então a primeira coisa é fazer uma boa confissão, voltar a ir na missa, comunhão. Se a sua vida estiver cheia de Jesus, de Deus, imagine quem não vai poder fazer nada contra você. Então não é só uma questão de ir no padre exorcista e o padre reza e fica tudo bem. É uma questão de conversão de vida. Você tem que deixar Deus entrar no seu coração. E muitas vezes acontece uma coisa curiosa. Quando uma pessoa que é muito atacada numa família começa a sua caminhada cristã, faz a sua confissão, volta na missa, no terço, o demônio já não consegue atacar mais ela, começa a atacar outra, que não era atacada. Vai pulando para aqueles que ainda não vivem na graça de Deus. E no final, se todo mundo viver na graça de Deus, acabou, não tem mais brecha. Nos casos graves, além da nossa conversão, dos sacramentos, também ajuda muito os exorcismos. Os exorcismos aceleram a libertação. São meios extraordinários para problemas extraordinários. Amém, que catequese, não é? O padre Duarte Lara, ele explica tudo direitinho para a gente. A gente ficou já esclarecido como acontece uma maldição, ou por uma própria pessoa que amaldiçoa a sua família, ou por alguma pessoa que lança uma maldição. E aí o padre Duarte Lara falou sobre o remédio principal, é estar na graça de Deus. A gente tem falado isso quantas vezes no nosso exército de São Miguel, que o mais importante é estar na graça de Deus, participando dos sacramentos, vivendo em estado de graça. Isso quer dizer confessando com frequência, recebendo o perdão dos pecados, recebendo Jesus na Eucaristia, rezar todo dia, mas também fazer orações de libertação e, claro, para quem está num caso mais grave, receber a oração de um sacerdote exorcista